Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Bem-vindos mais uma vez na aula de Hadith. Hoje é aula especial, como eu tinha pronunciado antes também, que como está aproximando o Ramadã, o mês abençoado no calendário islâmico, então, conforme isso, hoje falaremos sobre o Ramadã. Vamos ver alguns ditos importantes sobre o abençoado mês do Ramadã. Antes de começar a aula, nós vamos ler Durud Sharif. Vou ler aqui a parte árabe e depois vou ler parte português. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Oh Allah, abençoe Muhammad e o seu povo, como fizestes abençoando Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado, o mais exaltado. Ó Allah, prospere Muhammad e o seu povo, como fizestes prosperando Abraão e o seu povo. Tu és em verdade o mais louvado e o mais exaltado. Amém. O primeiro dito que eu escolhi sobre Ramadã, o que fala sobre o sagrado mês do Ramadã, é quando nós devemos começar a Ramadã, né? O mês novo. Então, para começar, uma coisa muito importante a entender é que o Ramadã é o 9º mês no calendário islâmico e o calendário islâmico não segue o calendário gregoriano, que é conforme o ciclo solar. Na verdade, o calendário islâmico é conforme o ciclo lunar. Então, calendário lunar ou calendário islâmico sempre tem menos dias do que o calendário gregoriano, porque os dias de sol, o calendário de sol tem sempre uns 10 dias mais por ano. Então, como é um calendário lunar, tudo depende de lua. Por isso, quando é que nós começamos o novo mês? Nós começamos o novo mês quando nós vemos a nova lua. Então, normalmente, o mês de lua é ou de 29 dias ou de 30 dias. Tudo depende lua, o ciclo da lua. E quando nós falamos do Ramadã, quando nós falamos de começar o calendário, o abençoado mês do Ramadã, os muçulmanos esperam por até o dia final do mês anterior e fiquem esperando se vão ver a lua, porque o mês pode ser de 29 dias ou de 30 dias. Então, os muçulmanos já começam a ver a lua do Ramadã no mês anterior, já no dia 29, e se eles não conseguirem ver no dia 29, então, obviamente, com 30 dias já fecha o mês. Aí, depois de 30 dias, já começa o mês do Ramadã. E no caso do calendário islâmico, os meses islâmicos, eles não começam com o dia. Na verdade, começam com a noite. Então, depois do pôr do sol, já começa o novo dia. Por isso, sempre que nós esperamos o começo do mês Ramadã, nós esperamos na noite. Aí na noite a gente já faz esse anúncio. Se a partir de hoje começou o Ramadã,
ou não, vai ser do próximo dia. Como eu falei que o início do mês depende de vista, e aqui o dito do santo profeta também fala isso, Hazrat Abu Huraira relata que o santo profeta diz: comece o jejum ao avistar a lua nova e termine com a sua observação. Tipo, você começa o mês com a observação, com a vista de lua, e acaba também o mês do Ramadã com a lua. Se você não puder observá-la por causa do seu nublado, então faça o jejum ao 30º dia. Se não conseguir ver a lua no dia 29, então, depois de 30 dias, tem que completar 30 dias, mas com 30 dias é óbvio que vai fechar o mês, né? Por quê? Porque não tem mais do que 30 dias. Ou tem 29 dias, ou tem 30 dias. Outra coisa agora importante que vamos falar aqui é que, como é por vista, a lua por vista, muitas das vezes hoje em dia nós vemos que os muçulmanos ao longo, no redor do mundo, muitos muçulmanos, nem todos, muitos muçulmanos seguem a lua, a vista de lua da Meca. Mas, e quando é visto a lua em Meca, eles começam a fazer o jejum, ou começam com o mês do Ramadã nas suas respectivas países, mesmo que não seja em Meca. Mas isso não é provado pelo próprio a prática do santo profeta. Porque santo profeta disse que onde você estiver, você tem que ver a lua no seu país respectivo. Não precisa seguir uma lua de um outro país. E também, hoje em dia, graças à tecnologia, nós podemos saber quando foi visto a lua em Meca, quando foi visto a lua em Indonésia ou Malásia. Mas uns 100 anos atrás, nem era possível saber quando que foi visto a lua. Ou em Meca foi visto a lua hoje ou vai ser visto amanhã. Então, o que acontecia? As pessoas seguiam nos seus países, respectivos países, e dependiam da vista de lua no seu país e não no outro país. A prática até hoje dos muitos muçulmanos é essa. Por exemplo, no Paquistão, eles seguem a própria lua do país. Nos outros países, eles também seguem. Mas, por exemplo, aqui no Brasil, muitos muçulmanos seguem a lua de Meca. Só que nós não podemos depender da lua de Meca porque é diferente do que aqui. Os dias são diferentes do que aqui. O horário é diferente do que aqui. Quando você começa, quando você acaba, é diferente do que aqui. Então, não é possível seguir, e nem é provado pela prática do santo profeta, que é mais importante, né? Também existem vários exemplos em que os companheiros que viajaram para os outros lugares, eles seguiram a lua dos seus próprios lugares e não seguiram a lua de Meca, mesmo que eles tenham viajado de Meca para aquele lugar. Mas eles seguiram a lua do próprio país. Então, nós também, seguindo essa prática do santo profeta, que paz de Deus tenha sobre ele, e obviamente nós hoje em dia nós podemos antecipar essa à vista, né? Quando é que vai ser visto essa lua? Obviamente o nascimento de lua é uma coisa, e ver com o nosso olho a lua tem que ter pelo menos 20 horas ou 22 horas para ser visto pelo olho do ser humano. E isso é visto, isso é hoje em dia tudo disponível nos sites. Por isso, conforme esses cálculos todos,
baseando a lua do Brasil, começaremos esse ano, por exemplo, no dia 23 de março, que vai ser o primeiro jejum. E assim, completaremos 30 dias e faremos o Eid, que é a festa do Ramadã, no dia 22 de abril. Então, aqui o Santo Profeta deixou bem claro que deve ser visto a lua. E outra coisa, se for seguir a lua do outro país, como é que o Santo Profeta falaria que deve começar o mês do jejum, o mês do Ramadã, depois de ver a lua? Sendo que a lua tem que ser vista numa outra cidade, de Meca, por exemplo. Mas Santo Profeta deixou bem claro que você vê a lua nos seus lugares, no seu país, onde você estiver, e conforme isso você começa e acaba o Ramadã. Depois, outro dito do Santo Profeta é sobre a oração, na verdade, do novo mês. Muitas vezes isso é encontrado no início do mês do Ramadã, mas essa oração pode ser lida no início de qualquer mês. Hazrat Talha bin Ubaidillah relata que, ao ver uma lua nova, o santo profeta suplicaria: Allah, faça com que o aparecimento desta lua seja para nós um prenúncio de paz, fé, segurança e submissão. Ó lua, teu Senhor e meu é Allah, que esta seja uma lua que prestigia a orientação e o bem. Essa é a oração que, como nós sabemos, que no islamismo, com a prática do Santo Profeta, sabemos que o Santo Profeta fazia, no início de cada coisa, ele suplicava, ele fazia uma oração para abençoar, para que a coisa que é ser feito deve ser abençoado. Se ele saía de casa, ele fazia uma súplica. Se ele entrava na casa, ele fazia uma súplica. Se ele entrava na mesquita, fazia súplica. Se ele vestia uma roupa nova, ele suplicava. Se ele ia para o banheiro, ele suplicava. Se ele olhava para a lua nova do novo mês, ele suplicava. Então, essa é a oração que ele fez, que no novo mês, esse novo mês seja um mês de paz, fé, segurança e de submissão, e que a lua traz o bem para a pessoa e a orientação nesse mês novo. Não é que a lua em si mesmo vai trazer, mas na verdade é uma súplica, uma forma de suplicar que no novo mês a pessoa seja abençoada, a pessoa seja tenha orientação e a fé. Aqui agora tem um outro dito muito completo, muito rico de orientação e conhecimento, e fala sobre o jejum, sobre como devemos agir durante o jejum, como deve ser a nossa conduta. Hazrat Abu Huraira relata que o santo profeta diz: Allah, o Senhor da honra e da glória, diz: todos os outros atos do homem são para si mesmo, mas seu jejum é puramente para mim, e eu o recompensarei por isso. O jejum é um escudo. Quando algum de vocês estiver jejuando, ele deve evitar conversas soltas e discussões barulhentas. Se alguém o insultar ou tentar discutir com ele, ele deve responder que eu estou observando o jejum. Então, essa é uma regra bem simples que nós devemos ter em conta, que só ficando sem comer e beber não adianta, nós temos que mostrar com a nossa conduta. Aqui Deus Todo-Poderoso diz que
Se a pessoa fizer o jejum de forma correta, ele vai encontrar Deus Todo-Poderoso. A compensa do jejum é Deus. Então, Deus mesmo vai ser a recompensa dessa pessoa. E quando a pessoa estiver jejuando, ele deve evitar de qualquer coisa, seja coisas ruins, de conversas ruins, conversas soltas, xingamentos, das brigas, discussões, conflitos. Deve ser evitado de todas as formas possíveis. E se alguém insistir em você, a única coisa que você deve falar é que eu estou jejuando. Eu não posso fazer. Porque as duas coisas não batem certo. Uma coisa é jejuar, outra coisa é conversar essas coisas ruins, ou fazer conversas de xingamento, de conflito, de discussões. Depois ele continuou dizendo, por ele, o santo profeta disse, por ele em cujas mãos está a vida de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, a respiração de quem está jejuando é mais pura aos olhos de Allah do que a fragrância do almisca. Quer dizer que se a pessoa está jejuando, ele não deve se preocupar com a sua aparência ou com o seu cheiro, por exemplo, porque, na verdade, quando a pessoa fica sem comer e sem beber por muito tempo, o estômago começa a gerar um tipo de cheiro que vem até a boca e isso é um cheiro, às vezes, é ruim. Então, Santo Profeta deixou bem claro que a pessoa não deve se preocupar com o cheiro, não deve se preocupar que eu estou cheirando ruim, eu estou desse jeito. Na verdade, o que deve ter mais em conta é que nos olhos de Deus a pessoa é mais desejada. Isso tudo mostra a importância de fazer jejum, que não tem nenhum motivo por qual a pessoa deve deixar de fazer jejum. A pessoa deve fazer o máximo possível para fazer o jejum. Se é por causa de outras coisas mundanas, se é por causa dos seus negócios, o Santo Profeta disse que nesse mês, durante o jejum, a pessoa tem que evitar completamente sobre essas conversas, discussões, insultos, conflitos, discussões que podem levar até xingamento e tudo mais. Essa é parte do conduta. E depois Santo Profeta disse que parte física, a pessoa não deve preocupar que a mim vai cheirar o ruim, alguma coisa, porque, na verdade, todo que ele faz para o caminho do jejum é desejado pelo Deus Todo-Poderoso, mesmo que seja o cheiro que é gerado por causa de seu estômago. Às vezes, o cheiro é ruim da sua boca por conta de fome, por conta de não ter comido e bebido por tanto tempo, né? Mas o Santo Profeta diz que não deixa de jejuar por causa disso, porque até essas coisas, até o cheiro é como se fosse al-misk, na verdade, fragrância de misk é um tipo de cheiro que é muito desejado e é muito raro também, porque não é encontrado assim facilmente, porque esse é um cheiro muito caro também e um cheiro que permanece por muito tempo, do jeito que às vezes é gerado o cheiro de boca quando a pessoa está de jejum e ela fica durante o dia, do mesmo jeito, al-misk também é um cheiro muito puro, é um cheiro muito bonito, um cheiro muito gostoso. Então, o Santo Profeta disse, dando o exemplo de um cheiro mais preferido possível para dizer que o cheiro que é gerado na boca de um fiel por causa do jejum é equivalente ou substituída por esse cheiro de misk. E aquele que jejua
E depois ele diz que aquele que jejua experimenta duas alegrias. É alegre quando quebra seu jejum e é alegre em virtude do seu jejum quando encontra seu Senhor. Aqui no início também Deus disse que a recompensa do fiel quando ele faz o jejum sou eu. Eu vou encontrar. Eu vou ser a recompensa da pessoa. Então, agora aqui Deus deixou claro que quando a pessoa faz o jejum, eles têm duas alegrias. A primeira alegria é que ele fica com fome durante o dia inteiro e ele fica esperando que à noite eu vou quebrar o jejum. Quando o sol põe-se, aí começa a fazer a refeição, pode comer, já pode quebrar o jejum. E então, o santo profeta diz que essa é a primeira alegria que ele encontra no mundo. A segunda alegria que ele vai encontrar é quando ele vai se encontrar com seu Senhor, com Deus Todo-Poderoso. Isso vai ser a segunda alegria. E esse encontro vai ser em virtude do seu jejum. Por causa do seu jejum que vai encontrar com Deus Todo-Poderoso. E no outro dito também foi falado que as outras virtudes têm a recompensa até 10 vezes. Mas a recompensa do jejum é mais do que isso, muito mais do que isso, e vai até 700 vezes. Então, a recompensa é por causa do seu sacrifício, por causa de abastecer, das coisas legais, das coisas legítimas, as coisas que são legítimas nos dias normais. E por causa disso, Deus Todo-Poderoso abençoa a pessoa e recompensa ao máximo possível. Tem outro livro, tem outro dito também do Santo Profeta do Bukhari, em que o Santo Profeta diz: se uma pessoa não escapa de falsidade e da falsa conduta, Allah não tem necessidade de que ele se abstenha de comer e beber. É a mesma coisa que foi falada aqui, nas outras palavras, para deixar mais claro. Aqui Deus diz que tem que evitar de todas as conversas soltas, todas as insultos, tentar discutir, essas coisas todas não devem ser feitas. A única coisa que, se a pessoa insistir, você deve fazer é que eu estou de jejum. Só diga que eu estou de jejum, é suficiente. Aqui Deus deixou bem claro que se você... E a mesma coisa, se vocês olharem, é a mesma coisa que é dita para a oração também. E nas outras, na verdade, em todas as virtudes, o Deus Todo-Poderoso disse uma coisa bem clara, que a intenção é que importa mais. Se você, fazendo jejum, não escapa de falsidade, não abstenha de qualquer conduta ruim, de enganar as pessoas, de enganar no seu negócio, de tentar fazer a falsificação, então não tem necessidade nenhuma de fazer essa virtude. Não precisa de ficar com fome e com sede. Por quê? Porque Deus não precisa, não tem necessidade de que você abstenha de comer e beber. E a mesma coisa que o Senhor Deus Todo-Poderoso disse no capítulo Al-Ma'un, em que ele diz: "Faveilul lil musallin", que as pessoas são amaldiçoados que fazem oração para mostrar, para que as pessoas venham quanto eles são fiéis, ou quanto eles são tementes a Deus Todo-Poderoso. Então Deus disse, por causa de isso, por causa dessa intenção, essa oração mesma vai ser voltada para eles mesmos e não vai ser aceita. E a mesma coisa acontece falando do sacrifício financeiro no capítulo 2 Al-Baqarah, quando Deus diz que se a pessoa fizer o sacrifício financeiro para humilhar a pessoa, ou por causa da arrogância, ou para mostrar que eu tenho muito dinheiro, esse mesmo sacrifício vai estragar todos os outros seus virtudes. Então é importante que a gente
presta atenção na essência. Às vezes, as pessoas que estão não conseguindo fazer o jejum, por conta de qualquer condição de saúde ou por causa de outras coisas, estão ganhando muito mais recompensa e virtudes do que as pessoas que estão fazendo o jejum, mas não se estão preocupando com as falsificações, não estão preocupando com conduta falsa, não estão preocupando, não estão evitando das conversas soltas, discussões, de xingamentos, de tentar enganar os outros. Então é importante que nós entendamos que é a parte de fora de não comer e beber. É uma casca, mas a essência é dentro. Essa casca é obrigatório para preservar a essência. Do mesmo jeito, se não tiver a casca de ovo, ovo não vai ser preservado. Mas ovo em si mesmo não serve para nada. Mas é, ao mesmo tempo, importante também, importantíssimo. É a mesma coisa com o jejum. Você tem que fazer isso, tem que ficar sem comer, sem beber. Mas o objetivo não é esse. Você fica sem comer e beber e acabou. Não. Tem que trazer uma mudança. Tem que refletir em que eu devo melhorar. Porque esse jejum, através desse sacrifício, você tem mais possibilidades e mais oportunidades para se melhorar, para pensar no seu bem, em que eu preciso melhorar, em que eu preciso evitar, quais são os pecados que eu preciso parar, entendeu? E mesmo que você decidir em cada Ramadã de evitar de fazer um pecado, já é suficiente. Já é uma coisa boa. Por exemplo, no início esse mês do Ramadã, você decidir que a partir de agora, nesse mês, eu não vou tentar xingar alguém. Não vou fazer raiva por coisas com alguém. Ou a partir de agora, eu não vou mentir com ninguém, mesmo que seja contra minha vontade ou mesmo que eu tenha que sofrer os prejuízos, mas eu vou ficar sempre no lado de verdade. Isso vai ser suficiente. Aí, pouco a pouco, cada mês, cada ano, você vai melhorando. Porque se você decidir deixar de uma vez todas as coisas, vai ser difícil. E o que vai acontecer? Depois de um tempo, você acaba desistindo. Você vai dizer, não, não dá, não aguento. Aí vai começar tudo de novo. É por isso é melhor começar com pouco e ser resistente. O próximo dito do Santo Profeta é, consequentemente, do capítulo dito anterior, em que o Santo Profeta diz: quando o Ramadã chega, as portas do paraíso são abertas e as portas do inferno são trancadas e os satanás são acorrentados. Esse é o dito também que mostra a importância que tem o mês do Ramadã e que fala quantas oportunidades nós temos dentro do mês do Ramadã. Não é uma coisa física. Na verdade, o que quer dizer paraíso e o que quer dizer inferno? E o que quer dizer Satanás, né? Vamos começar com paraíso. Paraíso é estado espiritual. Começa com o estado espiritual. Porque o paraíso que a gente vai ter é só depois de falecimento. A gente está falando desse mundo. E, obviamente, quando a gente vai alcançar o paraíso nesse mundo, vai ser garantido no mundo que vem. Obviamente. Então, quando nós falamos do paraíso, é que nós temos muito mais oportunidades, temos muitas mais portas para fazer as coisas boas, que nos vão que nos vão guiar para o paraíso. Por exemplo, tem mais oportunidade de fazer sacrifício financeiro, tem mais oportunidade de doação, porque você fica com fome, com sede durante o dia inteiro.
e você fica pensando, para que estou com sede e com fome? Se já que estou com sede e fome, eu vou doar alguma coisa para o pobre. E depois você sente uma sensação. Ai, cara, realmente é uma sensação ruim. A pessoa que sofre com fome é ruim. Então eu devo ajudar para a pessoa. Aí você ganha uma simpatia para os pobres, para as pessoas que estão sofrendo. Depois você, obviamente, se está fazendo jejum, você não vai deixar oração. Você vai tentar fazer oração. Além disso, você vai ter que acordar logo da manhã para começar o jejum. Então, você vai fazer oração de Fajr, oração de Tahajjud, que é oração de madrugada, que é oração muito desejada pelo Deus, mesmo que não é oração obrigatória. E depois, ao longo do dia, você vai tentar evitar todas as brigas, que são inferno. Então, se você não vai xingar alguém, se você não vai brigar com alguém, você está fechando as portas do inferno. Tanto nesse mundo, porque quando você está brigando, você está numa raiva, você está inquieto, você está no estado do fogo, então você está esquentado. Então, isso já é um inferno. Quando você está com jejum, você está mais tranquilo, você está com mais paciência, você está com a sensação de ceder para os outros o seu direito. Aí vem o paraíso. O que é Satanás? Satanás são, nesse mundo, são as pessoas que são representantes do Iblis, do poder negativo, daquele Satanás maior. As pessoas, cada pessoa que faz algo ruim, que representa o Satanás, ele é na pessoa de Satanás. Se uma pessoa está tentando enganar o povo através do seu negócio, está tentando vender uma coisa enganosamente, se está xingando outra pessoa, se está pode existir numa família, pode existir na sociedade, numa comunidade, no ambiente do trabalho, no ambiente da escola. Sempre tem alguém, né, que está tentando encher saco todo mundo, né, tentando enganar, tentando fazer mal, né, tem sempre intenção ruim. E nós sabemos que no mês do Ramadã, até a pessoa ruim tenta fazer o jejum, tenta fazer coisa boa, né? Nós temos esse é um exemplo que nós falamos nos países muçulmanos, né? Em que a maioria muçulmana, em que tem muita gente muçulmana, mas nem todo mundo vai para a mesquita todo dia, né? Mas quando começa o Ramadã, aí todo mundo entra na mesquita, faz oração, tenta fazer jejum, tenta fazer sacrifício. Acabar o Ramadã, acabou tudo de novo. Só de ano que vem, que começa de novo para participar na mesquita. Aí a gente chama que é um muçulmano de um mês, muçulmano de Ramadã, entendeu? Aí, o que quer dizer com isso? Satanás são acorrentados. Que mesmo as pessoas ruins que existem na sociedade tentam fazer coisas boas no Ramadã. Tentam fazer, pelo menos, para participar na oração congregacional, tentam fazer sacrifício financeiro, alguma doação, mesmo que às vezes a intenção pode ser ruim, mas a tendência é menor no Ramadã de fazer algum pecado. Por isso, devemos aproveitar o máximo possível com os nossos, durante o mês do Ramadã, esses todos sacrifícios, e devemos aproveitar fazer jejum, devemos aproveitar fazer ajuda ao próximo, amar o próximo, devemos fazer sacrifício financeiro, doação, devemos prestar as visitas para os doentes, devemos fazer outra ajuda que for possível dentro da sociedade, devemos, através de nossa conduta, espalhar uma bondade, uma virtude dentro da sociedade, mudando a conduta da pessoa, em vez de xingar, em vez de ficar com raiva, em vez de reagir com raiva, mesmo que outra pessoa estiver com a culpa, você sempre deve dizer que estou de jejum e eu não vou brigar com você ou não vou reagir de forma errada. O último dito de hoje é o dito
em que Santo Profeta diz que tome o café da manhã antes de começar o jejum, a benção no café da manhã. Falando nisso, é importante falar sobre o tempo do jejum também, porque muitas das vezes as pessoas pensam que o horário do jejum acaba antes do pôr do sol, quer dizer, assim, antes de nascer o sol. Assim que o sol nasce, devemos parar de comer. Na verdade, não é assim. O horário de jejum acaba em que nós devemos parar de comer é quando começa o horário de Fajr. Horário de Fajr é 1h15 antes do nascer o sol. Então, quer dizer, 75 minutos antes do sol nascer, devemos parar de comer. Aí começa a oração de Fajr. Então, no horário da oração de Fajr, já não podemos comer mais nada até o pôr do sol. Aí sim, assim que põe o sol, já podemos comer. Mas no caso da manhã, nós devemos parar de comer 1h15. Eu estou dando uma ideia assim, um número assim redondo, não, tipo, pode ser um pouquinho acima e baixo, mas eu estou dando só assim uma ideia geral, que é normalmente o horário de jejum ou horário de oração. Então, 1h15, 75 minutos antes do sol nascer, porque hoje em dia nós temos, através da tecnologia, nós podemos ver na internet, podemos ver o horário do nascer do sol, por exemplo. Mas nós não temos horário de jejum, só se for no aplicativo islâmico, né? Mas no Google, se você quiser ver o horário, quando acaba, quando começa, para acabar, você sabe, assim que eu ponho o sol, se está lá 17h30 vai pôr o sol, 17h30 pode quebrar o jejum. E se fala que o horário de Fajr, o horário de nascer o sol é 6h15, 6h15 vai nascer o sol, por exemplo. Às 5 horas temos que parar de comer e beber. 5 horas temos que parar de comer e beber, aí começa a oração de Fajr. Às 5 horas até às 6 horas. 1 hora é de oração de Fajr e depois é oração de proibição. 6h15, como nasce o sol, então esse horário nós não podemos fazer qualquer oração quando o sol está nascendo. Espero que está entendido. E aqui o Santo Profeta falou que deve fazer o café da manhã, porque isso tem bênção. Às vezes as pessoas, isso também é uma tendência. Eu vi muitos no meu país, por exemplo, que as pessoas às vezes não prestam muita atenção, não dão importância de acordar da manhã. Uma das motivos para que nós temos que acordar da manhã para fazer jejum é que a gente possa levantar cedo e fazer oração. Mas o que é que as pessoas fazem? As pessoas ficam dormindo até as 9, 10 horas e depois quando acordam eles não têm comido, né? Porque desde as 5 horas eles estavam dormindo. Aí eles fazem a intenção que a partir de agora eu estou em jejum e até pôr do sol eles continuam com o jejum. O jejum é válido. Não é que o jejum vai ser inválido, não. O jejum é válido. Mas a preferência é que a pessoa faça o café da manhã, toma o suhur. Suhur quer dizer o café da manhã do jejum. E esse deve ser tomado antes de fazer o jejum. E aí a pessoa vai ter a oportunidade de fazer a oração de tahajjud, oração de fajr, entendeu? E assim pode começar com o seu dia. Esses são os ditos que eu tenho juntado para a aula de hoje. E durante o mês do Ramadã, nós continuaremos falando sobre o mês do Ramadã, sobre o jejum, a sua importância, as regras. E estou aberto também para receber as perguntas, para responder. Muito obrigado. Jazakumullahu ta'ala. Sanal jazak.